Ele tem razão, mas o Encate, o único time que tu vê jogar no futebol brasileiro hoje que encanta é o Flamengo. Tem qualidade. Porque o Palmeiras é um timezinho também, que com a força dos jogadores, tá, consegue ganhar e ser líder do campeonato. O Galo é a mesma coisa, tá entendendo? Agora o Flamengo não, o Flamengo é um time que encanta. O Renato nos devolveu a alegria do futebol. Graças a Deus, Renato. Queria te colocar para Diogo Oliveira, que nesse momento sorve o seu chimarrão. O que exatamente ele imagina que o Inter possa fazer lá no Maracanã, porque o Renato vem de média 4. E tem muito colorado achando que nós vamos fazer um fiasco, vamos tomar uma goleada, vamos tomar um rodeão, aquela coisa toda. Tu acredita nisso? Será que o Inter não pode ter uma resistência, digamos, digna contra o Flamengo? Eu acho que o Inter tem que sobreviver, Pedro. Eu acho que a tendência, dizendo bem claramente, sem meias palavras, é o Inter perder para o Flamengo. Pelo que o Flamengo está fazendo e pelo que o Inter não está fazendo. Eu acho que o Inter tem que sobreviver. Se o Inter perder tá bem, eu estou dizendo assim, digno, uma coisa... Eu digo enfrentamento digno. Não, eu acho que o Inter tem que lutar por um enfrentamento digno. Perder também dentro moral do não ir lá Dumas, embaixo. Né? Perder bem dentro do Dumas, Carlos. Deixa eu partir. Perder é sempre ruim. Perder é sempre ruim. Tem que ver essa só a questão emocional antes de mais nada, porque o episódio lá do ônibus entrou em campo contra o Cuiabá, como disse o Potter, travou o Inter, e isso precisa ser minimamente resolvido para não tomar um sacode diante do Mas a partir da ousadia do Diogo, eu quero avançar um degrau para cima sem nenhuma alegria nem nenhum prazer em fazer isso. Mas não fosse o futebol ilógico como pode ser, e por isso é tão apaixonante, o pior ganhar do melhor com frequência, a tendência não é só o Inter perder para o Flamengo, é o Inter tomar uma goleada do Flamengo. Para reverter essa tendência de primeiro... Como evitar isso, Maurício? Aí a remobilização está muito em cima da superação. Porque o Inter não vai passar a jogar bom futebol daqui a 4 dias, que é o dia do jogo. Não vai acontecer isso. Então ele vai ter que se superar no sentido de fazer um enfrentamento possível contra o Flamengo. Anular todas as possibilidades de passe do Flamengo, marcar intensamente o Gabigol e os caras que botam a bola na cabeça do Gabigol e ter uma arma de contragolpe, porque se passar 90 minutos se defendendo, vai perder dignamente de 1-0 ou 2. Então tem que ter alternativa. Mas a história não mostra isso, né, Maurício? A história mostra que Grêmio e Inter, diante de, às vezes, grandes favoritos, assim, eles se superam e acabam fazendo enfrentamentos mais do que dignos. Surpreendentes, viva a ilógica. Vencem. É verdade. Né? E até eventualmente a história mundo, mostra isso. A história mostra isso. Agora, recentemente, né? Não, mas a história tem razão, mas recentemente o Grêmio vai jogar a final da Copa do Brasil com o Palmeiras e perde, vai jogar com o Santos e perde. Não, mas o Grêmio não existia assim. O que havia no lado do Grêmio era um desânimo, um abatimento. Tanto que tu não via assim que era um time. Por isso que eu digo que esse negócio aí, por exemplo, do Renato, se fala, mas no tempo do Renato. Não, o Grêmio já vinha mal no tempo do Renato. Davi, eu vou falar uma loucura. Eu vou falar uma loucura agora. Uma loucura completa. Adoramos ouvir loucuras. O time do Inter que enfrenta o Flamengo nesse domingo é melhor que o time do Inter que enfrentou o Flamengo no ano passado naquela pseudo-decisão do Brasileirão. Não é loucura. Então. Não é loucura. Ele tem acréscimos em relação àquele grupo. Você tem razão. E o Flamengo não tem Gerson. Mas é que tem um probleminha aí, né? A busca do Flamengo, tanto que o Renato nem viajou para o jogo da Copa do Brasil, para focar no Brasileiro, a busca do Flamengo para chegar nessa parte de cima do Campeonato Brasileiro. Né? Porque o outro dia até estava ouvindo, mas o Renato com o Grêmio ele já ia muito bem contra o Inter. Sim, mas aí tem todo o peso do Grenal, né? Que naturalmente pesava para um lado, não pesava tanto para o outro. Mas eu acho que essa busca dele pela parte de cima, ele ganhar do Internacional não é um confronto direto dele, é um confronto direto com os outros em paralelo. É a chance que o Flamengo tem de encostar em cima, né? Naquele jogo tinha o Rogério Ceni, que não era necessariamente o cara que todo mundo queria lá dentro, né? E os dois estavam lutando pelo título. E o jogo é decidido por uma expulsão. Uma expulsão decide aquele jogo. O Inter jogou muitíssimo bem aquele jogo. Tô vendo até onde vai isso aí. Para ver se o Flamengo dá 1,80. Vou falar o seguinte, sabe o que é a cara do Inter, Pedro? A cara do Inter é o seguinte, uma partida mágica domingo. Partida mágica, inacreditável. Vai ser. Aí tem Inter e Fluminense no Beira-Rio, 2-0 Fluminense. Isso aí. Eu vou dizer uma coisa aqui que é duro dizer, mas eu vou dizer. Eu gosto de dizer quando complica. Eu não sou de olhar
a quinta-feira, depois da quarta, eu sou de olhar a próxima terça já. A tendência do momento, pela tabela que tem pela frente, é saber. Flamengo fora, Fluminense em casa, Santos e Atlético Goianense fora, Bragantino em casa. É virar o turno, o Inter dentro da zona de rebaixamento. A tendência é essa. É duro dizer isso. É duro. Mas a tendência é essa. Então, esse negócio, domingo é contra o Flamengo, é o jogo da superação. Vai perder com superação. É o jogo da qualidade. O jogo é da qualidade. Geralmente esses jogos têm uma colaboração imensa do favorito para que o não favorito ganhe. Vou citar o maior jogo da história do Inter. A colaboração do Barcelona foi maravilhosa. O Barcelona embala contra o América mas o do Inter México. tinha qualidade, né, Potter? Não, claro que sim. Mas não era melhor que o Barcelona. Essa proporção sim. de hoje Inter e Flamengo é totalmente oposta, né? Se tu pegar os números do jogo, não foi um massacre do Barcelona, inclusive, mas vai lá, Potter. Contra o Inter ou contra o América? Contra o Inter e Barcelona. Não, foi sim. É que eu digo assim, pro Inter ter algum milagre no Maracanã no domingo, tipo uma vitória, o Flamengo teria que colaborar muito. Porque os dois jogando 100% hoje dá Flamengo de qualquer maneira. Entende? Se o Flamengo entrar desligado, se o Flamengo entrar moscão, se o Flamengo entrar achando que já ganhou, que aliás é uma coisa que faz muito parte da história do Flamengo. O Flamengo tem grandes derrotas por isso. Mas né? é que aí agora, o Inter por isso que eu citei o momento de tabela, Potter. Não, porque não o momento do Flamengo eu tô criando mundos. é um momento pro de Inter busca, né? Pro Inter vencer, o Inter não vence do Flamengo, não vence o Flamengo com os dois jogando bem. É isso que eu tô falando, não vence. Sim, pro condições Inter iguais da Flamengo. Não, dois precisa o focados super da Flamengo. jogo do Inter e o Isso. enfeite do Flamengo. Exatamente. Esse é o momento é esse. Porque pela loucura do futebol, são praticamente os mesmos grupos. Mas E digo mais, repito, o Inter vai com um time melhor do que... O Inter foi com 2 guris pra zaga no Maracanã. O Flamengo não se naquela feitou. final. O Flamengo não se feitou contra o ABC, rapaz. Que era o jogo do enfeite. Ao Mas não contrário. quer dizer que não vai enfeitar mais. Não E se o enfeitou. Renato, Ele fez 6. Com a rivalidade que ele Não tem, o Renato ele vai dar uma incendiada lá. Mas claro, mas o Flamengo vai dar incendiada. Mas em eu não estou todos dizendo os que jogos, isso vai em acontecer, todos. Guerrinha. O que eu estou dizendo é que a única possibilidade de um milagre é com o Flamengo enfeitado. O Flamengo focado e querendo um título brasileiro, ele ganha do Inter domingo. Mesmo com o Inter fazendo a melhor partida do ano. O problema é que neste momento não teria motivos nenhum para o Flamengo ser enfeitado. Zero. Se o Flamengo Zero. tivesse numa situação de liderança, até poderia acontecer. Exatamente. Mas não é o 10 pontos caso. na frente. Não, Mas, ele ô, Guerra, tá 7 atrás. Nós não estamos Guerrinha, nem eu vou meter discordando. 100 pila no Inter, Guerrinha. Vou meter 100 pila no Inter, Guerrinha. Se tiver, mas se Põe tiver, mais, se Potter, tiver, põe mais. Tá, vou tiver- meter 110. Vou meter 110. se tiver ocupado lá o telefone da KTO, liga pro meu. Não vai Já ficar passa na direto espera. pra ti, né? Já Não passa vai ficar direto na pra ti. espera. Mas, Faz ô, esse Guerrinha, pix pra mim. Vai Nós não estamos nem discordando, tá? Porque o que a gente está dizendo na origem da pergunta do Pedro pro Diogo é qual é a forma de o Internacional evitar o pior no Rio de Janeiro. Nós estamos dizendo que a forma é esta ou aquela. E não dizendo que vai acontecer, porque a lógica vai no sentido inverso. A lógica é de um Flamengo interessado, porque o Renato tem sempre diferenças com o Inter por uma questão local, porque o Flamengo encaixou, porque busca a liderança. Então, o da que lógica, vocês o Inter fariam? perde, a gente só não sabe de mas quanto. o que vocês fariam? VO, 2x0 tá ótimo. Continua o campeonato Foi o que depois. mandou um amigo nosso Mas outro assim, dia, ó, né? assim, Pelo ó, Bagé- regulamento dá 2-0. O Bagé, grande problema desse jogo, além do Flamengo, é que o Inter não está jogando nada. Esse é o grande problema do jogo. Mais do que isso, a última apresentação do Inter é de envergonhar torcedor. Contra o Cuiabá. Cuiabá, aquilo é vergonha. E o Flamengo dá uma roda no Corinthians, no estádio do Corinthians. Uma coisa que o Inter com tem o que zagueiro fazer reclamando certo. do O Inter ganha Gabigol. esse jogo. Exatamente, Uma eu tô coisa- falando. Tem Eu outro- já tem meti outro- aqui tem o outro- celular. fazer Fazer certo. certo pro Inter Eu tô ganhar. rico, Guerrinha. Tem outro aí que quer jogar, eu tô sentindo Quanto é que- também. Dá o meu número pra ele aí, pro seu Davi. Tô passando aqui pro Faz Davi. favor. Tô passando aqui. Uma coisa que o Inter tem que fazer para responder objetivamente a pergunta do Pedro é, necessariamente, tá? Mas necessariamente mesmo. Ele tem que correr mais, ele tem que ser mais disciplinado, ele tem que dar mais carrinho, ele tem que dividir mais, ele tem que ter uma gota de suor a mais, porque ele é inferior muito tecnicamente. Então ele tem que tentar dar uma compensada nessa parte. E a outra, Pedro, não é, por exemplo, a ideia de jogar com 3 zagueiros, a maioria, alguns deles sem saber sair para o jogo, e 2 volantes de marcação. Aí traz o Flamengo para dentro e aí sim já era, né?
Então o Inter tem que ter uma estratégia defensiva, mas não enfiar a bunda lá atrás, porque daí não adianta. Eu quero dizer que voltaria a torcer pelo Renato. Depois de muito tempo, volto a torcer pelo Renato. E esse foi mais um vídeo, galera. Se inscreva no canal aí, você curtiu o vídeo, tá? E deixe seu like, seu comentário no vídeo.